Oi, galera do segundo ano, tudo bem? Então, hoje o nosso assunto vai ser reprodução, tá? A gente vai começar aí com o reino animal, e para isso a gente precisa relembrar um pouquinho de reprodução, tá bom? Bora lá! Vamos lá de novo. Assexuada. Não produz gametas. Ai, vou tentar escrever mais bonito, porque tá feio, né? Desculpa aí, gente. Ela é mais rápida. Faz muitos indivíduos ao mesmo tempo. Né? É aquela. Indivíduos. É aquela coisa. Esse tipo de reprodução, ele permite que faça muitos seres. Só que eles não têm variabilidade genética, né? Eles vão ser seres idênticos, forma clones, tá? Então, são seres idênticos, são clones. Deixa eu ver se estava escrito. Essa piada vocês não vão entender. Enfim. Esse tipo de reprodução assexuada, a gente vai falar basicamente de dois tipos, tá? Principais aí dessa assexuada. A gente tem a divisão binária, que é o que acontece com as bactérias, tá? Então, as bactérias, por exemplo, eu tenho uma bactéria aqui, o material genético dela. Cadê? Aí, de uma célula mãe, vou chamar essa aqui de célula madre mãe, ela vai formar duas células idênticas. E essas duas vão formar mais duas, e assim por diante, tá? Então daí vai formar 4, dessas 4, 8, das 8, 16, 32, 64, 128, e assim sucessivamente. Esse tipo de divisão chamamos de divisão binária, ou ainda cisparidade, ou ainda bipartição, tudo a mesma coisa. E o brotamento? Brotamento é uma coisa linda, brotamento. Brotamento é o que acontece, por exemplo, com as esponjas. Não, esse aqui é o Bob Esponja, nada a ver, né? Ele é meu... Enfim. Brotamento, ele acontece da seguinte maneira. Então, por exemplo, vou desenhar a esponja aqui, esponjinha do mar, tá aquela coisa bonita. Tururu. Esponjinha do mar aqui, o Oscar. Depois a gente vai ver as esponjinhas do mar, vocês vão entender muito sobre elas, vocês vão amar as esponjas do mar. O que acontece? A esponja tá ali e ela faz um brotinho. É um brotinho aqui assim, ó. E esse brotinho vai crescer, né? Vai se desenvolver e ele vai destacar. Destaca-se da mãe e vai formar uma nova esponja. Tá? Também é idêntico, né? Porque é do mesmo ser, é um indivíduo só fazendo essa reprodução. Então ele é idêntico, tá? E assim ela consegue perpetuar, né? De proliferar essas esponjas por aí, tá? Então esse aqui seria o brotamento. Já pensou se fosse gente assim, ó, sai um brotinho, ia ser estranho, né? Ainda bem que não é assim. Então tá bom. Continuando. Reprodução agora sexuada. Na reprodução sexuada, aí sim eu tenho a produção de gametas. Gametas, tá? Então, gameta feminino, um gameta masculino. Ela é mais devagar, ela gasta mais energia. Só que ela tem uma coisa linda que é a variabilidade genética. Variabilidade genética é aquilo que para a natureza é importantíssimo e para a gente é motivo de bullying, né? Porque as pessoas ficam fazendo bullying uma com a outra porque elas são diferentes, né? Mas variabilidade genética é maravilhoso para a manutenção da nossa espécie, tá? Então é importantíssimo. Vai ter aqui fecundação, ou seja, esses gametas precisam se encontrar, tá? E vai gerar menos descendentes, tá? Então, eu vou ter um menor número de descendentes, tá? Mas tudo bem. Vale a pena também, né? Tem tudo uma questão aí de estratégia, tá? Então, nessa reprodução sexuada, os indivíduos, eles podem ser o que a gente chama de monóicos,
Mono é um, né? Monóicos ou dioicos. Ai, que nome lindo, dioicos. Pronto. Di, 2, mono, 1. Perfeito? Perfeito. Então, os monóicos, gente, eles são um serzinho só, mas ele tem os dois sexos, tá? Então, é o caso da minhoca, por exemplo. A minhoca, ela é macho, fêmea, macho, né? Ela tem os dois sexos, tá? Tanto masculino quanto feminino, tá? E os dioicos são aqueles que possuem os dois sexos separados. Então, eu vou ter um indivíduo masculino e um indivíduo feminino, como, por exemplo, o gato, tá? Tem o gato e tem a gata, beleza? Então, os sexos são separados, tá? Esse conceito é importante para depois vocês compreenderem os outros tipos, né, que a gente vai vendo nos animais, porque tem bastante diversidade. Fecundação. O que é fecundação, primeiro de tudo, minha gente? Fecundação não é nada mais, nada menos do que o encontro do óvulo com o espermatozoide. Então, aqui está o óvulo. Ai, que lindo. E aqui o espermatozoide. Então, quando esse espermatozoide entra, na verdade o que vai entrar é só o material genético dele, o resto, caldo, corpo celular, fica tudo pra fora. Quando esse material genético entra aqui dentro, ele vai fundir com esse, formando uma única célula chamada zigoto. Tá? Então, depois da fecundação, eu tenho uma célula só, formando o zigoto. O zigoto daí ele vai ter o total ali do número de cromossomos. Essa fecundação, ela pode acontecer de duas maneiras. Ela pode ser interna, ou ainda externa, tá? A fecundação interna é, por exemplo, a nossa, tá? É quando tem a fecundação, né? Quando você tem a introdução do espermatozoide diretamente dentro do corpo da fêmea. Então, aqui seria esses espermatozoides dentro do corpo da fêmea, tá? Dentro da fêmea. Vou colocar assim, fecundação dentro da fêmea, tá? E a externa acontece fora do corpo da fêmea, tá? Fora do corpo. No ambiente. Quem que tem fecundação externa? O sapo, por exemplo. O sapo, como vocês, eu acho que sabem, né? Na reprodução dos sapos, quando eles estão ali tranquilos, papapá, né? De boa na lagoa. O que acontece? O macho, ele dá um abraço na fêmea e estimula ela a botar os óvulos na água. Aí ela coloca os óvulos na água, ele joga os espermatozoides por cima e a fecundação acontece ali no ambiente, naquela água, tá? Então, eu tenho esses dois tipos, tá bom? Essa fecundação interna, gente, também de cachorro, de gato, tá? Tem vários seres que têm fecundação interna e outros vários têm a externa também, tá bom? E continuando. Existe ainda, gente, a questão, esse eu acho muito interessante, tá? Que é a fecundação cruzada. O que é uma fecundação cruzada? Cruzada. Pensa o seguinte, gente. Como é que é o nome dela? A minhoca. Ela tem os dois sexos, que eu falei pra vocês, né? Então, na fecundação cruzada, funciona assim. O macho... Não, que macho? Presta atenção, eles são hermafrodita, tem os dois sexos. Então, olha lá, de novo. A minhoca... Tá, minhoca. Então, não tem minhoca me dá uma beijoca, não dou, então eu vou roubar. Minhoco, você tá ficando louco, a boca do outro lado, aquela coisa toda. Então, isso não existe, né? Por quê? Porque, na verdade, a minhoca, ela tem... Ai, clitela aqui, eu esqueci. Porque, na verdade, a minhoca, ela vai ter os dois sexos, tá? Então, aqui é o clitelo que eu também tinha esquecido. Então, é assim, a minhoca, né? Vamos supor que a boquinha dela tá desse lado e ela vai se juntar com uma outra minhoca, que a boquinha vai estar desse lado, tá? E deste modo... Ó, esqueci de novo. Elas vão unir os poros genitais delas, tá? E unindo seus poros genitais, elas trocam espermatozoides. Então, uma dá espermatozoides para outra. Assim, as duas podem gerar descendentes, tá?
E existe ainda também algo chamado autofecundação. A autofecundação já não é tão interessante, tá? Vou explicar por quê. A autofecundação é quando ele fecunda-se a si mesmo, auto, né? Então, na autofecundação, ela pode acontecer em algumas plantas, mas a maioria das plantas, elas têm mecanismos para que isso não aconteça. Por quê? Porque se eu tô fecundando eu comigo mesma, os genes são muito parecidos. Aí acaba que eu tenho uma variabilidade genética menor e pode acontecer, né? Inclusive de, tipo, quando dá alguma doença, alguma coisa, acaba matando todos os indivíduos, né? Então a gente precisa dessa variabilidade genética, ela é muito importante. Até agora vocês estão entendendo? Espero que sim, que eu não tenho como escutar. Então, esperamos que tudo dê certo neste ambiente. Pessoal, então basicamente é isso. Tem alguns casos especiais, tá bom? Tanto que a gente tem, por exemplo, em bactérias. Existem bactérias, por exemplo, que elas conseguem fazer reprodução sexuada, conjugando, né? Então elas pegam um plasmídio, um pedacinho de DNA, transferem uma para outra. Existem alguns casos também particulares muito interessantes. Tem uma coisa chamada partenogênese. Alguns lagartos se reproduzem dessa maneira, tá? Na verdade, são só lagartas. Existe um grupo, tá? Que é só de lagartas, uma espécie, só de lagartas. Porque é um lagarto fêmea, não é uma lagarta, tá, gente? Lagarto fêmea. Olha, eu tenho problemas. Enfim, um lagarto fêmea. E como que elas se reproduzem? É por partenogênese. Então, elas conseguem reproduzir uma nova fêmea. Então, só tem fêmeas porque elas conseguem reproduzir apenas fêmeas. Existe também a questão do peixe palhaço, eu acho ótimo, porque acaba com o filme do Nemo, gente. Olha, se vocês têm. Eu não quero acabar com o filme do Nemo pra você, mas eu vou acabar. Porque assim, quando no coral, né? No coralzinho de. Não, não é coral, meu Deus, como é que é o nome, gente? Ai, esqueci. Anêmona! Quando na anêmona, né? Você tem lá várias anêmonas e eu tenho poucas fêmeas. Acontece o seguinte: o macho mais velho, ele torna-se uma fêmea. Então ele consegue mudar suas gônadas de masculino para feminino. E assim ele consegue, né, fazer melhor, ter mais reprodução ali, porque tava faltando fêmeas, tá? Então, naquele caso, por exemplo, que morre a mãe do Nemo, né? Então, na verdade, o pai do Nemo se transformaria na mãe do Nemo. Ok. Triste, mas verdadeiro. Então, existem, né, outras questões também, tá? Que é em relação ao desenvolvimento, que pode ser direto ou indireto. O que é um desenvolvimento direto? É o nosso. Você nasce bebezinho, pequitinho, que bonitinho, cresce, 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 é o ser humano. Mas tá tudo ali, tá os 5 dedos, braço, tá tudo. No desenvolvimento indireto, quando nasce é uma outra coisa. Por exemplo, a lagarta, agora a lagarta mesmo, da borboleta. A lagarta, ela é um ser completamente diferente, porque depois que ela passa pelo processo de transformação de metamorfose do casulo, aí ela vai se tornar uma borboleta adulta, tá? Então são seres diferentes, mas é o mesmo ser, né? A lagarta vai virar uma borboleta, é o mesmo ser, só que eles são diferentes na fase juvenil e na fase adulta, tá? Isso acontece também aqui com o sapo, né? O sapo girino, depois vai tornar esse sapo lá. Então, é importante vocês saberem isso também, questão do desenvolvimento, que pode ser direto ou indireto, tá? E, basicamente, sobre reprodução, eu acho que é isso, tá? Pra vocês relembrarem alguns conceitos, é importante, porque a gente vai falar sobre isso. Depois eu vou, não vai ficar explicando, né? Vai ser assim, desenvolvimento direto, você tem que saber o que é, tá bom? Então, basicamente é isso. Beijo pra vocês, tudo de bom, até a próxima. Beijo. Nossa, beijo, agora sim.